Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje eu quero dizer para você o seguinte: todo poder emana de Deus. Todo poder emana de Deus. Eu quero te mostrar que esta frase nós repetimos muito, que está na nossa Constituição, título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1º, eu pulei alguns tópicos aqui, mas no parágrafo único vai dizer: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Então o parágrafo único está dizendo: todo poder emana do povo. Eu vou te mostrar o que está por trás disso aqui. O lado espiritual que está por trás disso aqui. Todo patriota costuma dizer Deus, pátria e família, mas sem perceber, por falta de conhecimento, acaba negando o próprio Deus naquilo que diz. Eu vou te mostrar a origem desse pensamento, mas para que você não pense que eu sou um antipatriota, que eu não amo minha pátria, eu vim aqui vestido hoje, tirei o fundo verde e vim com a camiseta que eu fui diversas vezes para muitas manifestações aqui em Brasília, inclusive para o QG. Estive lá diversas vezes, pacificamente, e sempre observei a forma ordeira como os patriotas se manifestam. Então eu sou um patriota e amo a minha pátria, mas quero te mostrar o que está por trás dessa frase aqui. Mas antes eu quero te pedir, aqui está o nosso Pix, colabore com o nosso canal, com esse trabalho de pesquisa e divulgação daquilo que eu entendo que é importante. Então, e se você contribuir, eu quero pedir o seguinte: faça um acesso aqui, um contato nesse telefone aqui, porque eu criei esse zap para fazer um contato direto com você. Às vezes alguém contribui e eu não tenho como agradecer. Então, gente, eu não quero aqui passar por ingrato, tá bom? Esse telefone também é para você fazer qualquer tipo de reclamação, de sugestão, de opinião, enfim, bater papo, estamos à disposição. Então, vamos lá. Todo poder emana de Deus. Eu não concordo e evito falar todo poder emana do povo, por mais que a gente tente compreender o que a gente quer dizer com isso. Mas eu vou te mostrar a origem de todo esse problema. Todos nós sabemos que Nietzsche, ele ficou famoso por ter dito que Deus morreu. Agora observe, Nietzsche morreu exatamente no fim do século XIX. Então ele morre no ano de 1900. Ora, então ele morreu com a conclusão de que Deus estava morto. E por que foi que Nietzsche disse isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal, são 3 vídeos que eu considero talvez os mais importantes do canal. Eu mostro toda a história e a origem do pensamento que Deus está morto. E eu quero te mostrar que a ideia de que todo poder emana do povo faz parte desse processo que estava matando Deus no coração do homem. A Revolução Francesa, que se deu ali no século XVIII, ela foi o primeiro experimento político, social, revolucionário para se mudar o pensamento de uma sociedade. Foi na Revolução Francesa que nasceu a ideia de esquerda, e a ideia de direita foi apenas uma consequência. Mas os políticos que se sentavam ali à esquerda no parlamento, eu cito tudo isso lá no meu vídeo, onde eu falo que Deus está morto, ficaram conhecidos como os políticos da esquerda porque eles se sentavam do lado esquerdo do parlamento. Eles eram revolucionários radicais e estavam tentando implementar uma nova ordem social ali na França. Implementaram ali o regime do terror e eram políticos de uma linha progressista. Eles acreditavam que o mundo está numa evolução, por isso progresso. E Deus, as ideias concebidas em Deus, na religião, no cristianismo, precisavam ser substituídas, superadas. Olha a estratégia que eles usaram. Eu vou aqui citar Georges Danton. Danton foi uma espécie de ministro da Justiça ali na Revolução Francesa. Olha o que Danton dizia. Danton parecia estar convencido deste princípio político, que só se destrói verdadeiramente o que é substituído. Preste atenção. Só se destrói verdadeiramente aquilo que é substituído. E ele fazia consistir nesse sistema toda a revolução. Então, um dos princípios básicos da revolução era o quê? Você quer destruir alguma coisa? Substitua por outra. Você vai entender isso agora. Então surge ali, depois da Revolução, no início do século XIX, um pensador chamado Augusto Comte. Ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de ciência positivista ou de positivismo. O positivismo, ele
queria dar explicações científicas para os problemas da sociedade. Então, do positivismo vai surgir a sociologia como a ciência que vai estudar a sociedade. O positivismo de Augusto Comte, ele dizia o seguinte, que todos os problemas sociais seriam respondidos pela ciência positivista. Então, Comte acreditava que, da mesma forma que um cientista natural, por exemplo, um químico, um físico, que estuda a natureza, algum fenômeno da natureza, e ele consegue compreender, estudar e até fazer previsões em cima desse conhecimento científico, desse estudo científico, Comte acreditava que, da mesma forma, eles poderiam estudar a sociedade e entender os seus problemas, prever ali algumas questões e também estabelecer soluções para os problemas sociais. Então, a sociedade ela seria tratada, estudada e as soluções seriam dadas a partir de um posicionamento científico, o positivismo. Então, todas as soluções seriam positivadas pela ciência. E aí, então, não poderíamos mais usar a ideia de Deus, de espiritualidade, de fé cristã, Bíblia, nada disso. O que acontece? Comte, ele vai então pensar o seguinte, a religião, leia aqui comigo, a religião seria então substituída pela ciência. Observe, a ciência substitui a religião. O pensamento de Danton, você só destrói verdadeiramente aquilo que você substitui. O sacerdote, ele seria substituído pelo cientista. Então o cientista vai substituir no positivismo o sacerdote. E aí Danton vai dizer que a concepção da humanidade, ou seja, os conhecimentos da humanidade, os conceitos que a humanidade agora adquire com o positivismo, todos aquilo que a sociedade vai passar a viver e a acreditar, todos os pressupostos da humanidade, então todos os conceitos da humanidade, eles vão eliminar irrevogavelmente toda a concepção de Deus. Tudo aquilo que era concebido, que era reconhecido, que era acreditado a partir de Deus, então vai ser irrevogavelmente eliminado. Você está entendendo aonde Augusto Comte chegou? Ele está dizendo que Deus vai ser eliminado irrevogavelmente da sociedade, porque agora tudo vai ser concebido a partir da ciência e do positivismo. Então eles estão substituindo Deus, por isso, pelo positivismo. Comte vai criar então uma religião da humanidade. Ele passa a entender que a humanidade ela vai ser agora o próprio divino. O ser divino agora, que ele chamava de ser supremo, é a própria humanidade. E aí Comte vai criar uma moral sem Deus. Entenda, isso está claro nas ideias dele. É uma moral sem Deus. Se a moral antes ela era fundamentada na religião cristã, no pensamento judaico-cristão, agora nós vamos ter uma moral, mas uma moral sem Deus. É uma moral fundamentada na própria humanidade. Então você percebe que eles estavam substituindo as questões da fé cristã e colocando agora uma solução, um pensamento, todo um sistema científico no lugar de tudo aquilo que era entendido a partir de Deus. E aí, o que acontece? Bom, eles foram percebendo que ficou um vazio moral. Então, aquela moral que antes era pautada nos valores cristãos, essa moral então vai ser agora substituída por valores cívicos. Então agora, aquilo que era atribuído antes com todo amor e devoção a Deus, agora vai ser atribuído a esses valores cívicos. É o quê? É preencher o vazio que ficou porque criaram uma moral sem Deus, né? Uma moral positivista apenas na ciência, mas o ser humano ele precisa de valores morais. Então esses valores agora morais vão ser substituídos pela ciência, né? Então o civismo ele vai substituir esses valores. Eu só quero relembrar a você que um dos símbolos mais importantes da Revolução Francesa foi justamente, né, um dos resultados mais importantes foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui está totalmente recheado de um pensamento místico, gnóstico,
que eu explico em outros vídeos. Olha só, esta imagem aqui que você está vendo é a imagem que representa a declaração dos direitos do homem e do cidadão. É claro que quando fala de direitos do homem, está baseado na questão da dignidade humana, que é um pensamento que tem uma base lá no luciferianismo, que tem uma origem no gnosticismo, que eu falo isso em outros vídeos, né? Mas aqui eu quero que você perceba o seguinte, você tem aí uma imagem que ela lembra aí as tábuas de Moisés, veja, então aquilo que antes era simbolizado pela lei de Deus nas tábuas de Moisés, agora está aí uma tábua, né, as tábuas dos direitos do homem e do cidadão. Você vê que aí tem do seu lado esquerdo aí da tela, uma mulher nas cores da bandeira da França, principalmente o vermelho e o azul. E você vai ver no meio aí um feixe, né, que é um símbolo romano, que daí surge as ideias do fascismo. Eles dizem que não, porque aqui tem outro simbolismo, mas é tudo a mesma coisa, eu sempre digo isso aqui, né? Comunismo, fascismo e nazismo são experiências distintas, porém com a mesma base, a mesma origem e financiado pelos mesmos grupos. E aí você tem aí em cima desse feixe aí, no meio aí das tábuas, você tem aí o barrete frígio, que tem um simbolismo espiritual, que eu também falo isso aqui em outros vídeos, né? O barrete frígio da divindade frígia, uma das deusas mais importantes, que é a deusa Cibele, e que se tornou um símbolo dos revolucionários de esquerda ali na Revolução Francesa. E você tem no lado direito um anjo, veja que ele está com uma haste ali, com um condão, né, uma varinha, tocando um triângulo, e dentro do triângulo o olho que tudo vê. O triângulo ele está aí com os reflexos do sol, porque o sol era um deus, e você vê o olho que tudo vê no centro do triângulo, acima das tábuas que estão à declaração dos direitos do homem e do cidadão. Eu quero que você entenda que tudo isso que nós estamos vendo aqui, inclusive o olho que tudo vê, dentro do triângulo, que é um dos símbolos da maçonaria, porque essa revolução ela é uma revolução maçônica. O lema liberdade, igualdade e fraternidade é um lema da maçonaria. Eu quero te mostrar que tem toda uma questão mística em cima disso aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a nossa Constituição, a nossa legislação, a nossa bandeira, os nossos ideais cívicos, eles são fundamentados no positivismo. A nossa frase ordem e progresso, ela é um princípio criado por Augusto Comte. Mas eu quero que você entenda que a expressão todo poder emana do povo é uma negação ao poder de Deus. E eu acho que é por isso que nós estamos pagando um alto preço por não entendermos que Deus está acima de tudo. Todo poder emana de Deus. Não podemos negar os atributos, os direitos, a glória, a honra, o louvor, o poder e tudo aquilo que é digno de Deus, devemos devotar a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a soberania, a Ele a nossa devoção. Ele é a solução, Ele é a resposta, Ele é Senhor, Ele é dono. Enfim, não podemos atribuir nada aos homens que seja de fato pertencentes a Deus. Então, todo poder emana de Deus. Que Deus abençoe a todos.